E a curiosidade aumentou. E um dia a mulher saiu de casa e ele aproveitou e ele abriu a caixa. E o que ele encontra? Ele encontra 3 ovos dentro da caixa e encontra 3.000 reais nessa caixa. Então ele não entendeu nada. Quanto segredo será isso? E quando ela voltou, ele falou, olha, eu acabei mexendo na sua caixa, porque eu estava com muita curiosidade. Primeira coisa eu quero saber, porque tem 3 ovos dentro da caixa. E ela disse, durante este ano de casamento, cada vez que você me entristece, eu ponho um ovo dentro dessa caixa. Então ele falou, mas não brinca, então, no ano eu só me entristeci 3 vezes. Mas, e esses 3.000 reais aí dentro? Ela disse, é que cada tristeza que você me causa, eu vou pondo um ovo. Quando a caixa enche, eu vendo. Eu já apurei 3.000 e já estou querendo encher a caixa de novo. E eu quero que os maridos aqui reflitam quantas vezes, nesses anos, você entristeceu sua esposa. E quero perguntar para as mulheres, quem é que entristece mais? É você ou é ele? Você já entristeceu o seu marido? E então, olha, que essa situação, gente, parece brincadeira, só que ela é verdadeira, ela é real. E o segundo ponto, veja bem, você vai entristecendo o marido vai entristecendo, e os filhos que estão aqui, seu pai já lhe entristeceu, sua mãe lhe entristeceu, e não vamos nem contar quantas vezes você entristeceu seu pai e sua mãe, né? Isso aí é a família. É a família. Só que tem um ditado popular que diz que o mais importante não é você, a pior coisa não é você cometer um erro. O pior é saber o que você faz depois do seu erro. Isso aí é mais importante, saber o que você fará depois. Então você reflita. Errar, todos erram. Mas o que você tem para fazer depois? Por todos os erros, não desista da sua família. Acredite na sua família. Na hora que você for reclamar da sua família, você pense, eu tenho algo que eu posso dar graças a Deus de coração pela minha família. E sempre diga, eu nunca vou desistir, eu nunca vou separar a minha família, eu nunca vou amaldiçoar a minha família, eu vou amar minha família, eu vou agradecer a Deus. Quando você reclama dos filhos, reflita, será que você merece filhos melhores dos que você tem? Será que você merece? Então, sempre, eu falei isso muitas vezes para a Maísa, nós não vamos estar reclamando dos nossos filhos, porque nós deveríamos estar andando ajoelhados, de mãos para cima, agradecendo a Deus pelos filhos que temos. Será que nós merecemos melhores ainda? Tem tanta coisa boa no seu filho, tem tanta coisa boa na sua filha, e você talvez não vê, você não enxerga. Você possa estar vendo, pedindo a Deus os olhos que veem as coisas boas, para você ver e você agradecer, e você fazer um retrospectivo
e dizer, olha, são tantos anos, são tantas coisas, e até aqui Deus nos deu força, Deus nos ajudou. Pior já foi, e hoje Deus está conosco, Deus entrou no nosso barco, e agora nós vamos. Então, a primeira base é essa, é Jesus dentro do seu casamento, dentro da sua família. E a segunda base é creia no que ele diz. Creia. É uma coisa até estranha, que o que acabou na festa não foi água. A água tinha. Acabou o vinho. E naquele contexto, acabar o vinho, vocês nem imaginam como era uma coisa tão séria. Hoje, num casamento, acabar a bebida, será que tem algum problema? Tem distribuidor em toda esquina. Mas, naquele tempo, fabricavam o vinho caseiro, com muita antecedência, era a bebida da festa, não existia refrigerante, nem outras bebidas, e a bebida tinha que ser calculada para o número de convidados. E de repente, no meio da festa, vem, busca mais vinho para servir o povo, e simplesmente o vinho acabou, não tem vinho. Isso era grave naquele tempo. Não tinha onde buscar, não tinha como tomar emprestado, acabou. E era um vexame acabar o vinho no meio da festa. E nós vemos como aquele povo creu. Tinha aquelas 6 talhas, aqueles reservatórios de pedra que eles colocavam água, e cabia 3 a 4 metrecas, que era uma medida daquele tempo. Fazendo um cálculo para os nossos dias, ia dar 500 litros de água que eles colocaram lá nas 6 talhas de pedra. 500 litros d'água. E era uma coisa fabulosa, que o Filho de Deus, no meio da festa, ele fala para os serventes, os servos, os trabalhadores, quando vem a notícia, o vinho acabou. E ele fala, encham d'água todas as talhas. E não é que o povo obedeceu e encheu d'água todas as talhas? Então é uma questão de você obedecer. É uma base para a sua família, para a sua vida, para o seu casamento, para seus filhos, é obedecerem a Deus. Deus falou o que hoje aqui para você. Ele já falou com você? Obedeça. Mesmo que pareça estranho, mas foi ele que falou, está falando. Obedeça. E quando ele falou, encham d'água, eles poderiam resmungar até e dizer, mas não entendeu nada, porque está mandando encher d'água, por água, a água tem. Então, uma coisa de grande valor é você crer naquilo que Deus diz para você. A primeira coisa é você crer. Você precisa crer. Foi Deus que falou, então eu vou crer. E essas pessoas creram. Na sua vida, pode ser que hoje tem coisas tão difíceis, que é uma coisa assim impossível. E você pode dizer, olha, até já batalhei, já pelejei, já corri atrás e já larguei para lá, porque é muito difícil. Mas você hoje faça uma prova, creia.
creia que o Deus que você está convidando para entrar na sua família é o Deus que transforma. Ele transforma a água lá do rio, a água do córrego, do poço. Ele transformou noutra substância que não tinha nada a ver. A cor era outra, o cheiro era outro, a consistência era outra. De tal maneira que não tinha nada a ver, nada a ver. E Jesus fez isso. Será que é uma coincidência? Bem lá na festa de casamento, ele consentiu que o vinho acabasse, e ele consentiu que o povo ficasse lá num vexame, e ele queria nos ensinar que nós devemos crer, porque ele tem o poder de criar. O diabo não cria nada, o diabo não dá nada para ninguém. O diabo veio para roubar, matar, destruir. Ele já roubou muita coisa de você. E Jesus veio para que tenham vida e a tenham com abundância. E a presença dele na sua vida, na sua casa, fará a diferença. E a terceira base é você obedecer. Eu quero que vocês leiam agora o versículo 5, que diz assim: então ela falou ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Essa base aí é a parte da obediência. Vocês já ouviram falar que esse foi o mandamento de Maria? Na Bíblia só tem um mandamento de Maria, que é esse, que está apontando para Jesus e dizendo ao povo da festa: façam tudo o que ele vos disser. Esse é o mandamento dela. E é para você hoje aqui. Ela está dizendo para você, apontando para Jesus essa palavra e dizendo: faça tudo o que Jesus disser. Então essa é a parte da obediência. Será que é fácil obedecer? Nem sempre é fácil obedecer. Estou vendo várias mães com criança pequena e a mãe quer que a criança fique ali quietinha, sentadinha, e já falou 10 vezes no ouvido da criança, mas não é fácil para a criança obedecer. Você fala, mas parece que não cai a ficha, né? E quando você cresce, também não é fácil obedecer, não. Muitas vezes é difícil você obedecer. E tem a primeira parte da obediência, que é a palavra de Deus. Tudo que estiver explícito aqui na Bíblia, você não precisa ficar orando, perguntando: oh Deus, mas será que eu fazer isso mesmo? Porque já está dito aí. Por exemplo, você nunca precisa perguntar a Deus se você tem que educar seu filho. Porque está lá na Bíblia que você tem que educar seu filho. E que o pai ama o filho, corrige ao filho que ama. Tem muita instrução na Bíblia sobre educar seu filho. Isso aí é um texto que ninguém tem dúvida. Você não precisa ficar aí procurando, perguntando a Deus, porque está lá. Você também não precisa perguntar se você tem que evangelizar sua família. Porque esse ide, Jesus já deu para você. Ide, pregai o evangelho. E você tem que ir e pregar o evangelho. Comece pregando dentro de casa. Pregue para o seu filho. Pregue na sua família. E você não precisa ficar perguntando: será que eu tenho que ir para uma igreja, me tornar membro e
servir a Deus junto com os outros irmãos, isso aí você não precisa perguntar. Porque está lá na Bíblia. Está claro que você tem que congregar, você tem que reunir, você tem que batizar, você tem que comungar com os irmãos. Isso aí você não precisa ficar procurando, perguntando a Deus. Você já pode ver que está lá. Mas eu sei que tem muita coisa todo dia que você fica, ai meu Deus, eu estou orando, ora por mim, pastor Isaac, ora por mim, pastora Selma, porque eu preciso de uma resposta de Deus. Eu tenho que resolver uma coisa, eu tenho que tomar uma decisão, e eu não posso tomar a decisão errada, e eu quero que Deus me fale, que Deus me dê um sinal, que Deus me dê uma resposta. Então, essas coisas aí você tem que aprender a afinar seu ouvido com a voz de Deus, para você saber quando é que Deus está falando e o que Deus está falando para você. Quantas vezes a gente erra porque não procura entender a voz de Deus, ou muitas vezes a gente está entendendo, mas a gente não obedece e acaba fazendo a coisa errada e depois a gente sofre as consequências. Mas chega um ponto que a gente aprende a obedecer. O ouvido afina com a voz de Deus. E a gente ouve Deus falando. E eu já vi muitos crentes novos convertidos dizendo assim, olha, eu estou lutando, pelejando, eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus fale comigo, mas eu não consigo entender o que Deus está dizendo. E você continua e daqui uns dias você vai dizer, Deus falou comigo. E agora, você vai obedecer o que Deus falou com você? Eis a questão. E é muito importante você obedecer. Você buscar e você entender o que Deus está dizendo. E quando na família tem mais de um que serve a Deus, e um busca a Deus e entende de um jeito, o outro busca a Deus, já entendeu do outro. E o que eu aconselho para vocês, vão orar de novo. Porque um entendeu de um jeito e o outro entendeu do outro. Vão orar de novo e vão perguntar outra vez. E Deus vai responder, vai dar uma resposta certa para você. E tem coisas que você busca, parece que você está tão difícil que você, quanto mais que busca, parece que você não chega lá. Mas não é assim não. Você vai buscando e Deus está ouvindo. Deus já começou a responder. Muitas vezes a resposta de Deus é sim. E você pega e a coisa acontece. Foi como ali na festa. Não esperou para outro dia, né? Foi na hora. O milagre aconteceu. E quando eles encheram as talhas, o que foi que aconteceu mesmo? Jesus deu uma ordem, agora podem tirar e levar para o mestre-sala, para o cerimonial da festa. E podem servir. E eles devem ter que olhar uns para os outros, Eles tinham acabado de despejar água até encher. Mas eles já tinham crido, porque senão eles não tinham colocado a água. E daí eles obedeceram, eles tiraram as jarras ali daquela água que eles acabaram de colocar, e quando eles tiraram era vinho. E o milagre completo que quando chegaram com as bandejas de vinho na sala, na festa, o cerimonial diz, ele degustou o vinho
disse, mas chamou o noivo. O que você fez? Toda festa se coloca o vinho bom primeiro. Quando acaba o bom, a gente traz o vinho de segunda qualidade. E você escondeu o vinho bom até agora. Agora que você apareceu com o vinho bom. E os que estavam servindo estavam olhando uns para os outros, sem falar nada, mas eles sabiam de onde tinha saído aquele vinho. Que era daquela água que Jesus, com seu poder, transformou. E essa transformação, ela vai acontecer na sua vida. Que importância você acha que Jesus estava dando? Aquele povo beber mais ou beber menos? Beber vinho bom, vinho ruim, beber água, pura água. Mas ele estava querendo dizer que ele tem um bom vinho para você. Ele quer transformar a sua vida. Quer transformar algo muito vil dentro da sua vida em algo excelente. Ele quer fazer isso hoje. E quando você busca Deus e não entende, eu quero que você leia Mateus 18, o verso 19, que diz assim: em verdade, também vos digo, que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Você já pediu? Seu cônjuge pediu? Cada um entendeu de um jeito diferente, mas a palavra de Deus, orem a palavra de Deus. Quando está em confusão, vocês concordem na terra sobre um determinado assunto, sobre um determinado acontecimento, sobre uma determinada coisa que vocês vão pedir a Deus. E vocês vão dizer: Deus, nós estamos aqui concordando e nós estamos te pedindo. E quando dois concordam, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. E Deus vai conceder aquilo que você está pedindo. Eu quero convidar você a colocar de pé, toda a igreja de pé, e nós vamos estar neste momento orando, clamando. Eu quero que você reflita na sua família. Se você fosse aí pontuar, qual seria hoje a coisa mais importante que você estaria pedindo a Deus? Eu sei que tem muitas coisas que você está pedindo, tem muitas coisas que eu estou pedindo a Deus, mas se eu fosse aqui colocar em primeiro lugar, o que seria que eu ia pedir a Deus? O que você pediria hoje a Deus? Uma coisa. Feche os olhos. Você vê que essa palavra vai surtir efeito na sua vida, na sua família. O que você tem pedido para Deus? Sua família, sua casa. Feche os olhos. Eu disse aqui que essa palavra, ela é a palavra poderosa de Deus para a sua vida. Quem sabia qual seria o texto da pastora, e quando ela falou sobre o texto, Deus é maravilhoso. Então saiba de uma coisa: a palavra de Deus, ela vai suprir
nas nossas vidas aqui. Com seus olhos fechados, pensando aí na sua família, pensando aí naquele a qual você tem pedido e orado ao Senhor. Quero te dar um minuto para que você possa orar, pedindo a Deus. Enquanto isso eu vou estar falando algo que aconteceu comigo hoje de manhã. Compartilhei que ninguém estava ali em Livramento. Mas Deus me deu um grande livramento ali na estrada, indo de manhã. Eu não entendi, mas depois eu fui entender. Quando o pai do pastor Brasilino, ao final da mensagem, ele pega ali a palavra e começa a dizer que ele estava orando por mim. Aquele momento para mim foi um momento muito especial. Porque ele estava ali orando e pedindo, Deus, usa o teu servo. E você? Precisa de Deus? Você precisa do Senhor? Você precisa de Deus? Sua família precisa de Deus? Eu quero que você pense nisso. Se você quer que a diferença aconteça na sua vida e na sua família, quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Sua família não vai ser mais a mesma. Sua família não vai ser mais a mesma, porque Deus é poderoso. Pode vir bem mais para frente, pode vir até bem próximo mesmo, bem próximo. Não precisa nem, se não der, pode ficar nos corredores, mas quando eu orava hoje de manhã, antes de ir para o Livramento, nós estávamos lá ministrando sobre a família. Talvez vocês, os irmãos não saibam, mas nós estávamos ali falando sobre a família. E de manhã eu indo lá para Livramento, Deus ministrando no meu coração, é a família, é aquilo, é onde eu vou tocar, é onde eu vou ministrar, é lá onde eu vou sarar, é onde eu vou curar, é onde eu vou transformar as vidas, é onde vai haver a transformação, como foi pregado aqui. Foi pregado isso, é a transformação das vidas. Como Jesus transformou aquela água em vinho. Deus hoje vai começar a vir na sua vida e você vai ser transformado. E a sua família também. Eu não estou aqui assim só por um momento, só para dar emoção, não. É porque desde de manhã, quando eu estava orando, dizendo, Deus, eu creio que o Senhor vai fazer uma grande mudança. E essa palavra que foi ministrada aqui falou ao teu coração. Por isso você veio aqui à frente. Não é poder de persuasão de ninguém, mas é o poder do Espírito Santo agindo. Você que veio aqui à frente, põe a mão no seu coração. Eu vou saber porque eu quero minha família abençoada. Eu quero minha família transformada. Eu não aceito o diabo tocar em nenhuma família, nem na minha, nem nos servos do Senhor. Senhor, mas estamos aqui, Deus, diante do Senhor voltar, Pai. Senhor, nós cremos que é um momento que o Senhor pode, Pai, mudar a nossa história, como o Senhor transformou, Pai. Nós transformamos ali, ó Pai, aquela água. Alguém possível. Mas pelo meio mostrou naquele lugar. Deus, nós estamos aqui, Senhor, e de voltar também. Para alguns até dizendo, o diabo
começando a agir de uma forma poderosa. Começando a agir a favor. Deus, entra com permanência na hora que é necessário. Senhor, se quer na família. Senhor, seus filhos aqui, Senhor, a sua família, possa entender o poder do Santo de Israel, Santo de Israel. Oh Deus, o Senhor não mudou. O Senhor não mudou, Deus. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente continuará sendo o Deus Todo-Poderoso. Oh Senhor, meu Deus. Senhor, a verdade do Espírito Santo. O Senhor continua sendo o mesmo. Deus não chega atrasado, Ele chega no tempo certo. Oh, mas você está pensando ainda, será que é possível para Deus? Não existe nada impossível. Para Deus não existe nada impossível, não tem como. É do jeito de Deus. É do jeito de Deus para a sua vida. E a sua família, Ele começa a agir. Ele começa a agir hoje. Hoje. Milagre que você precisa. Jesus começou o seu ministério no casamento fazendo milagre. Sobre a sua vida também vai acontecer milagre. Convida Jesus. Convida Jesus. Pode convidar Jesus. Talvez não vai dar para todos serem ministrados. Mas aqui nesse lugar eu quero convidar todos os pastores desse todos vocês, na igreja cristã, começa a orar, estender as mãos, pode ir orando, Senhor, grande Senhor. Nós não precisamos ver que nós podemos tocar, eu posso fazer isso, erga a sua voz, começa a declarar dizendo, obrigado Jesus, porque o milagre chega. O milagre chega hoje. O milagre chega hoje.
família e obedecer a Ele. A promessa dele diz que Ele vai transformar. Lembra de uma coisa: chamando Jesus e confiando, o milagre chega. Como Jesus transformou naquele tempo. Ele não muda. Ele não muda, Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Você veio aqui. Toma posse dessa palavra para a sua vida. Essa palavra foi trazida aqui logo para a sua vida, para um milagre de Deus acontecer. A transformação acontecer. E ela vai começar. É a partir de hoje. Eu creio que é assim. Erga as suas mãos comigo. A palavra do Senhor é poderosa para transformar, para restaurar, para curar. A palavra do Senhor diz que Ele conhece cada um. Como pastor de ovelhas que conhece todas as suas ovelhas, Deus conhece cada um dos seus filhos que aqui estão. E com a sua mão erguida, Deus está dizendo: ali é o filho, ali é a filha que eu vou tocar. É ali que eu vou transformar. Com a sua mão erguida, Deus vai começar algo novo na sua vida. Toma posse para a sua vida. Receba de Deus essa palavra. Começa hoje. Toma posse. Toma posse. Deus, aqui estamos, Deus. Todos nós, com as nossas mãos erguidas, dizendo: estamos aqui, Senhor, somos teus filhos e precisamos e necessitamos do Senhor. Poderoso é o Senhor para fazer. Poderoso é o Senhor para fazer. Hoje Ele muda tudo. Hoje Ele muda todas as maneiras. Transforma por completo. E nada sai do controle de Deus. Tem alguém aqui no nosso meio tem o desejo de entregar a sua vida ao Senhor ou voltar aos caminhos? Você andou, conhece a palavra, conhece Deus, mas Deus talvez se encontre um momento não tão bom, tão difícil. Você sente que precisa voltar para o Senhor.